Boa tarde, alunos. Hoje a nossa aula então é de língua portuguesa. Eu estou com o livro aqui na página 124. Nós vamos aprender sobre as palavras masculinas e femininas da língua portuguesa, tá? Ou os substantivos femininos e masculinos. Vamos ler aí então junto comigo. Leia as palavras a seguir. A vaca, uma menina. Os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. Vaca e menina são substantivos femininos. Antes deles, podemos colocar os artigos a e uma. Agora leia essas palavras. O caderno, um cachorro. Caderno e cachorro são substantivos masculinos. Antes deles, podemos colocar os artigos o ou um. Veja bem, então as palavras na língua portuguesa, elas podem ser masculinas ou femininas. E eu antes dessas palavras, de escrever essas palavras, eu tenho que usar também uma palavrinha bem pequenininha chamada artigo, que pode ser o a, o uma ou no plural, os, as, uns, umas, tá? Então, antes da palavra feminina, eu uso o artigo a e uma. Antes da palavra masculina, eu uso o artigo o e um. E assim eu sei se o meu substantivo ou a minha palavra é masculino ou feminino, certo? Continuando aqui. Há casos em que antes do mesmo substantivo podemos usar os artigos o, a, uma. Dizemos então que ele é comum de dois gêneros. Alguns exemplos deste caso: o artista, a artista, um cliente, uma cliente. Então veja, algumas palavras da língua portuguesa, elas podem ser de dois gêneros, tá? Então, o artista, a artista, né? Um cliente, uma cliente. Serve também, por exemplo, para a palavra dentista, a dentista, quando a profissional é mulher. O dentista, quando o profissional é homem. Então veja que a palavra continuou a mesma, dentista, mas quando eu coloco o artigo a antes, eu estou dizendo que é a dentista, uma profissional mulher. Quando eu coloco o antes da palavra dentista, eu estou falando que é o dentista, né? Um profissional do gênero masculino. Então, algumas palavras da língua portuguesa, elas permitem usar o artigo tanto feminino como masculino. Outras palavras não, tá? Não tem como eu falar o vaca, né? É a vaca, né? Então, algumas palavras não, elas são exclusivamente femininas, né? Não tem como eu falar a caderno, é o caderno, é uma palavra masculina. Mas outras, ela tem outras palavras, né, em menor quantidade na língua portuguesa, elas têm essa facilidade de ser masculino ou feminino, tá? Continuando aqui, ó. Nem todos os substantivos admitem os gêneros masculino e feminino. Alguns têm uma só forma para dois gêneros, por exemplo, a criança, o indivíduo, são os chamados substantivos sobrecomuns. Do mesmo jeito que eu falei que temos a palavra feminina, que eu uso o artigo feminino. Eu tenho a palavra masculina, que eu vou usar o artigo masculino. Eu tenho as palavras comuns de dois gêneros, como dentista, que eu posso usar tanto o artigo feminino como o artigo masculino. E eu tenho esse outro tipo de palavra
que só pode ser usado de uma maneira, com um artigo só, e ela serve para os dois gêneros. Então, quando eu falo assim, a criança brincava no parque, veja, a criança pode ser uma menina, como pode ser um menino. Então, criança é uma palavra feminina, porque ela está usando um artigo a, mas ela pode ser usada para os dois gêneros. Quando eu falo a criança brinca no parque, a criança dá a entender para o leitor que pode ser um menino ou uma menina. Nesse caso, na língua portuguesa, são os substantivos sobrecomuns, tá? E a mesma coisa o indivíduo. O indivíduo trabalha na rua, né? O indivíduo trabalha na rua pode ser uma mulher que trabalha na rua ou um homem que trabalha na rua. Veja como fica esquisito se eu falasse a indivídua, né? Até soa esquisito, estranho, né? Parece que tá sem coerência, vamos dizer assim, tá? Então, esses aí são os substantivos sobrecomuns. Aquele que, embora eu esteja usando um artigo só, seja ele feminino, seja ele masculino, eu posso estar falando dos dois gêneros. Posso estar falando tanto do feminino como do masculino, ok? Agora eu vou ler aqui com vocês, ó, na página 125, tá falando assim, conheça o feminino de algumas palavras. Então veja, aí em negrito você tem o masculino e do outro lado você tem o feminino das palavras. Então vamos ver, ó, alfaiate é aquele que costura para homens, ternos, calça social, camisa. Então, alfaiate, costureira. Ator, atriz. Autor, autora, que escreve livros, novelas. Barão, baronesa. Bode, cabra. Boi, vaca. Cão, cadela. Carneiro, ovelha. Cavaleiro, amazona, aquele que anda a cavalo, né? O homem que anda a cavalo é o cavaleiro, a mulher que anda a cavalo é a amazona. Cavalo, égua. Comendador, comendadora. Compadre, comadre. Conde, condessa. Duque, duquesa. Elefante, elefanta. Embaixador, embaixadora, né? Não sei se dá para ver aqui, vou continuar lendo assim mesmo. Acompanha aí no livro comigo, tá? Frade, freira. Genro, nora. Herói, heroína. Imperador, imperatriz. Ladrão, ladra ou ladrona. Leão, leoa. Macaco, macaca. Macho, fêmea. Órfão, órfã. Padrasto, madrasta. Padrinho, madrinha. Poeta, poetisa ou poeta. Veja que poeta pode ser usado com os dois gêneros ou com os dois artigos, tanto feminino como masculino. Eu falo a poeta, o poeta, tá? Rei, rainha. Vendedor, vendedora. Zangão, abelha. Zelador, zeladora. E por aí vai, né? Tem tantas outras milhões, sei, né? De palavras, infinitas palavras masculinas e femininas aí para nós estudarmos. Se você pegar o dicionário, você vai ver que muitos deles vêm já com o artigo antes, né? Então, se a palavra é feminina, vem a caneta, né? Vem o artigo a, uma caneta. Se a palavra é masculina, o celular, né? E por aí vai. E para as palavras que são os artigos sobrecomuns, posso usar tanto o como a.
não muda a palavra, mas eu sei que mudou o gênero, como nós falamos do dentista, né? A dentista, já penso, é uma mulher. O dentista, já penso, é um homem, tá? E as outras palavrinhas comuns de dois gêneros também, como dentista, artista, cliente e por aí vai. Espero que vocês tenham entendido e até mais.